Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje eu vou falar do livro de Atos, a partir do capítulo 9. Deus, ele mostra aqui nessa palavra que você só tem a ser abençoado quando você é a favor das coisas de Deus, quando você não fica contra as coisas de Deus, contra a palavra de Deus, contra os cristãos, contra a palavra de Deus que tem na Bíblia. Você só tem a ser abençoado. O contrário de quando você fica contra a palavra de Deus, então você é o contrário da bênção, né? E você não quer viver no contrário da bênção, você quer ser abençoado. Então, para você refletir aí nessa palavra do capítulo de Atos 9, a partir do versículo 1, a partir do versículo 2, diz assim, ó: E lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele Paulo, tá? Seguindo ele, estrada afora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Quem era essa luz? Jesus Cristo brilhou ao redor de Paulo. E caindo por terra, Paulo caiu por terra. Ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Porque ele ouvia a voz de Jesus falando com Paulo, mas não via ninguém. Só quem viu a luz tão forte que chegou a ficar cego foi Paulo. Tanto que diz aqui: então se levantou Saulo e da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. E seguindo-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Estes 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Então Paulo, ele ficou sem ver e sem comer durante 3 dias depois que ele viu Jesus Cristo, né? A luz foi tão forte que cegou Paulo, que criou até escama nos olhos de Paulo. E diz assim, ó: a visita de Ananias. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão a Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a seu respeito. Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? Então Paulo, ele perseguia os cristãos, os santos de Deus, né? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, Ananias,
quando Jesus falou que era para ele fazer uma visita a Saulo, né? Ele disse que não, né? Ele falou assim, esse homem, ele persegue os cristãos, né? Mas Jesus, ele já sabia que Saulo ia ser um instrumento nas mãos de Deus, né? Porque para Deus fazer um milagre, fazer uma pessoa se converter, é não abrir e fechar de olhos. O milagre, ele acontece no abrir e fechar de olhos. Basta Deus, na hora que Deus quer, tudo acontece, né? Então, Deus falou para ele, pode ir, porque o Saulo, ele vai ser um instrumento nas minhas mãos. Agora você vê ele contra mim, mas ele vai ser a meu favor. Ele vai pregar a minha palavra, né? Ele vai ser do lado de Jesus Cristo. Então, Ananias foi entrando na casa, impôs sobre ele, sobre Saulo, as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Olha, cheio do Espírito Santo, né? Porque ele cheio do Espírito Santo, ele está a favor de Jesus, a favor das coisas de Deus e não contra. Porque só fica contra as coisas de Deus quem não tem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem o Espírito Santo, que é o Espírito do bem, só existe dois lados, o bem e o mal. Ou ela tem o bem com ela, ou ela tem o mal. O mal, você já sabe quem é, o diabo, né? Então, quer dizer, ele deixou de ser uma pessoa cheia do diabo, que ficava contra as coisas de Deus, e passou a ser cheio do Espírito Santo. Ele, na mesma hora que ele recuperou as vistas, né, Saulo, ele passou a ser cheio do Espírito Santo, conforme Jesus falou, vai, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo, o próprio Jesus falou, né? Impõe a mão sobre ele, que ele vai ser cheio do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, porque já tinha criado, era escama, nesses 3 dias, criou uma escama nos olhos de Saulo, né? Ele estava cego. Então as escamas caiu e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Então, a partir daí, né, Saulo já era um homem cheio do Espírito Santo. Você vê que tanto que tem ele na Bíblia, né? Ele prega a palavra de Deus, ele fala a palavra de Deus. Por quê? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. Então, amado, você vê que a pessoa nunca deve ficar contra as coisas de Deus, porque quando a pessoa está contra as coisas de Deus, ela só pode estar com o espírito maligno, entendeu? Você vai querer ter o espírito maligno, então você para pensar, toda vez que você estiver contra as coisas de Deus, contra o Espírito Santo, contra a palavra de Deus, contra os pastores, contra as pessoas que pregam o Evangelho, você está com o espírito maligno. Isso não, o espírito maligno, ele não te traz nenhum benefício, ele só te traz malefício. O único que traz benefício é o Espírito Santo de Deus, entendeu? Então essa palavra que eu quero deixar para vocês hoje, tá? Deus abençoe e fica com Deus.